Quem tem o Filho tem a vida. Você não tem o Filho, você não tem vida. Você não tem vida. Quem tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. O poder da intercessão ou a eficácia da oração. Tem isso aí? Mostra lá a eficácia da oração, vai. Mostra lá. A eficácia da oração. Quem escolheu esse título tem muita fé. A palavra eficácia é qualidade daquilo que produz resultado. Eficácia quer dizer, é um substantivo feminino. A eficácia quer dizer qualidade daquilo que produz resultado. Resposta. Serventia. Daquilo que resolve. É isso que quer dizer eficácia. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mas como é que eu vou saber a vontade de Deus, apóstolo? Ele fala também sobre isso. Deus, ele às vezes nos corrige com algumas chibatadas. Depois ele passa um algodão com mercúrio, com alguma coisa assim, e cura. Ele dá o querer e o realizar. Põe lá, por favor. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mas, segundo a sua vontade, ainda bem que é segundo a vontade dele. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 9, se eu não me engano, ou é 10, ele diz assim: ou qual dentre vós é homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Está revelada a vontade dele, não? Então tá aí. Tá aí. Você queria saber a vontade de Deus? Tá aí. Se o homem que não presta, que é mau, olha o que o sujeito fala: o sujeito nunca esteve perto de mim. Escreveu: Valdemiro é o maior charlatão desse país. Com base em que ele falou isso aí? Ele não me conhece. Se a empregada dele ou o empregado dele vem na igreja, com certeza ele falou outras coisas, falou o contrário para ele. Qualquer pessoa que me conhece falou o contrário para ele. Você não é obrigado a gostar do meu jeito, mas os meus frutos você tem a obrigação de observar. E é impossível passar despercebido. É impossível. Isso é um desafio qualquer um. Então, a vontade de Deus qual é? Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
Aí ele compara, ele fala assim, o homem que é mau, que é mala, gosta de fazer o melhor pelos seus filhos, e é verdade. Até o egocêntrico, o egoísta, quando se trata de filhos, ele fica diferente. Não é verdade? É? Fica diferente. Até o incrédulo. Até esse camarada aí, os filhos dele devem tratar diferente. E é claro que eu não vou falar o nome dele, porque ninguém conhece ele. Talvez ele tenha até falado, preciso ser conhecido, eu vou falar dele, entendeu? Eu não vou falar o seu nome. Como você falou o meu, eu vou exigir na justiça que você prove que você falou, só isso. Só isso. Como você não vai provar, você vai ter que me indenizar. Se é que você tem. É só assim que vocês respeitam. Só assim. Então, esta é a confiança que temos para com Ele. Olha que coisa linda. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Qual é a vontade dele? É dar boas coisas, o melhor, aos que pedem. Está lá? Está lá em Mateus, não é isso, meu filho? É. Continuando. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, olha que coisa maravilhosa. Bispos, pastores, obreiros e povo de Deus. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, vírgula. Tem gente que fica preocupada quando diz segundo a vontade de Deus, segundo a sua vontade. Olha embaixo o que diz. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, vírgula. Embaixo está segundo a vontade dele ou não? Não. Porque o que pedimos, espiritualmente falando, o que pedimos dentro, sob a direção de Deus, é vontade dele. O que eu pedi em oração aqui hoje é vontade dele. E ele me ouviu em tudo que eu pedi a ele. E tem gente do outro lado saltando em casa, assim, pulando, sabe? Pulando. Porque recebeu o milagre hoje. Porque recebeu o milagre. Tem gente gritando em casa. Eu poderia botar aqui no ar essas pessoas gritando aqui. Eu recebi. Porque ele nos ouviu. E se sabemos, vamos basear a nossa oração nesse versículo 15. Ó. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, meu Deus, Deus nos ouve em que mesmo? Em que, bispo? Deus nos ouve? Em tudo que pedimos? Rapaz, eu precisava ouvir isso hoje, eu tenho tanta coisa para pedir, cara. Só que eu tenho umas coisas assim, que se eu comentar, vão zombar de mim, sabe? E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, puxa vida. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. O que você pediu hoje para Deus? Você pediu o quê? Você pediu para Deus tirar o seu filho das drogas? Pediu isso aí? Ou já desistiu disso? Você pediu para Deus
curar o seu ente querido que está lá no hospital entubado com Covid-19. Você pediu um emprego, você pediu para pagar as dívidas. Às vezes a dívida é tão alta que a pessoa tem medo de pedir para pagar. Eu não tenho medo não, eu já pedi hoje. Eu pedi hoje para a igreja. Rapaz, agora que eu estou lembrando, eu pedi hoje. Olha o que Deus está falando para mim. Olha o que Deus, Rodamiro. A igreja vai pagar todas as dívidas, porque você pediu hoje. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos no passado, ó. Rapaz, tá vendo? Deixa lá. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. Meu senhor, minha senhora, meu filho, minha filha, meus filhinhos, Deus nos ouve em tudo que pedimos. Isso não está num dos meus livros, não. Pode até, provavelmente esteja em alguns deles. Mas não é próprio meu, isso não é meu, não. Isso não é meu, isso também não é do João, não. Isso não é do João. Quando é do João, ele fala. Agora sou eu que estou dizendo, o Paulo fala, né? Isso aí não, isso aí é de Deus, isso aí é Deus. Deus falou, João, fala, eu estou mandando você falar, rapaz. Tem coisa que sou eu que falo aqui. Mas isso aí, isso é Deus que está falando. Que aquilo que você pediu virá para a sua vida. Amém? É isso. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Domingo nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Se Deus quiser. E às 7 e às 10 da manhã. E esse carnezinho, o do 153 é para todo mundo, todo mundo. Não importa a igreja, a religião, não importa. O Pedro está um pouco diferente, né? Eu também não conheci ele, dos que eu tenho visto ultimamente. O barco dele ainda é mais derrubado do que o meu. Eu tenho um barco bom, rapaz. Eu vendi um barquinho esse dia para ajudar nas coisas aí, entendeu? Não recebi tudo ainda não, mas eu recebi alguma coisinha. E eu paguei alguma coisinha. Vendi um barquinho. Eu estou até para comprar um Jeep, tô sério, é usado o Jeep. Tem 6 anos de uso, mas é um bom Jeep. Eu não comprei ainda não, mas é com o dinheiro do barquinho. Fiado também, com o barquinho eu vendi parcelado, né, em cheques. Se o sujeito do Jeep quiser, eu dou os cheques do barco, passo direto para ele. O meu barco é melhor do que aquele ali, ô bispo. Isso é uma canoa. O bispo lá de São Tomé e Príncipe sai para pescar num desse aí, tá com ele. Eu não reclamo não, tá? Eu também não sou tão doido assim, eu não tenho medo, mas também não sou burro, né? Eu vou sair na canoa, eu não tenho mais força para ficar nadando, entendeu, meu irmão? Só na piscina, semi-olímpico ainda nada. Mas eu estou feliz com o que Deus me deu hoje aqui. E tem me dado essas madrugadas. Eu estou acordado desde as 3h10 da manhã. Aliás, eu mandei uma mensagem às 3h38 da madrugada para um bispo. Mandei e falei, Deus está te abençoando agora, nesse momento. Como eu lembrei dele na oração, né? Aí eu mandei.
Falei, Deus está te abençoando. E cada madrugada eu lembro de 2, 3, 4, não lembro de todos, não. Tem madrugada que eu lembro de alguns, tem madrugada que vem na mente, é porque eu peço assim, Senhor, traz na minha mente o bispo que está precisando de oração nesse momento, a esposa do bispo, o filho do bispo, o pastor, aí vem. Aí esse, eu tinha o telefone, eu mandei, falei, Deus está te abençoando agora. Ele não respondeu, porque estava dormindo, é claro. Infelizmente, né? Pensou se todo mundo acordasse de madrugada e esperasse a mensagem, né? Para orar. Ele estava dormindo. Mas o telefone estava ligado, porque quando... Eu não sou muito bom no negócio de telefone, mas quando dá os 2 vezinhos lá, né? Não é isso? Deu os 2. Não ficou azulzinho, não. Quer dizer que ele não viu, não é isso? Sim. Mas ele vai ver, né? Vai ver. Porque quando estava acordado, né? Mas os seus amados, ele dá enquanto dorme, né? Isso é só para consolar o sujeito, entendeu? Tem tudo na palavra, né, mãe? Ai, que coisa linda. Que bom. Encontrei um empresário. Eu estava com os índios esses dias, os índios gostam muito do bispo Luciano. E oram, madrugada. O índio geralmente não tem muita janela, não, bispo. Ele é tudo aberto, assim, a janela dele é grande, né? Mas eles oram contigo. E eu encontrei um empresário, ele também ora, falou, sou católico, mas eu... Na verdade, ele falou que reza na janela. Eu falei, não, o senhor ora, o senhor não reza. Não é a mesma coisa? Eu falei, não, não é não. É que às vezes o pastor, ele quer agradar, né? Ele fala que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, não. É que a reza é aquela ladainha, aquela coisa repetitiva. Aquela coisa decorada, entendeu? A oração sai da alma. A oração, às vezes, é uma palavra só, um grito. Socorro. Uma vez o avião ia caindo comigo com a bispa, eu gritei, Jesus! Tinha caído já 1,5 quilômetro, 1.500 metros. Segundo os pilotos. Eu gritei, Jesus! Como é muito rápido o negócio, né? Pelo peso. Lá no Pará, no Belém. E o avião. Os pilotos ficaram assustados, maravilhados. Eu falei assim, quando o piloto assusta, eu não entendo, né? Do avião. O que é grave, ele falou, que estava caindo mesmo. A gente ia morrer. Mas ele estava uns 5 ou 6 anos comigo já. Um falou, eu vi que o senhor é de Deus. Eu falei, você viu agora? Você demorou isso tudo? Eu falei, não, eu já tinha visto, mas eu me recusava por causa da minha religião. Eu falei, rezar demora, meu filho. A oração é rápida. Rezar, imagina você citar uma salve rainha. Uma Ave Maria. Demora, né? Você sabe que o Pai Nosso é rezado para muitas, para a maioria. Né? Porque o Pai Nosso é modelo de oração. No Pai Nosso, Jesus não manda você ficar repetindo aquilo. Pelo contrário, ele fala para não ficar repetindo. O Pai Nosso, ele ensina que primeiro você toca o coração de Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro você reconhece a santidade, a divindade, a grandeza ou a grandiosidade, a soberania, o poder. Não é para você ficar citando isso aí. Eu não fico fazendo isso aí na hora da reunião. Também, que o bispo quiser rezar, também não me opõe, não pode rezar. O problema é dele. Aí você fica, Pai Nosso que estás no céu. Não, tem bispo que quer fazer igual o padre, entendeu como é que é? Para agradar a população. Eu não quero saber disso, não, irmão. Minha oração às vezes é um grito, Jesus! Tem uma oração mais forte que isso? Aliás, minhas orações mais fortes até hoje foram essas. Eu já ia morrendo umas 3 vezes e a bispo estava comigo. Eu, Jesus! Eu falei rápido que não ia dar tempo, né? Ai, coisa.
Ô, oração poderosa. Se você não sabe, você não conhece algumas palavras bonitas, ora só assim, Jesus, acorda demais, Jesus. Tá bom? Essa é a oração mais poderosa que existe. Todo mundo sabe fazer essa daí, não sabe? Então pronto. Falei, rapaz, 6 anos quase. Falei, você fica rezando, tá vendo? Demora, meu irmão. Tem hora que se você for rezar, você não termina, você morre. Porque a oração, ela, além da eficácia, ela é simples, entendeu? Deus é muito bom, né, rapaz? Eu quero inventar. Eu já tive um líder que ele rezava. E era bonito. Ó, majestoso, magnífico, poderoso. Em inglês, oh Lord, my God, my Father. O bispo Oliveira gostava também. Ele era nosso líder. A gente gostava dele. Ele era homem de Deus mesmo. A gente gostava de impressionar, entendeu? Não é julgamento, é pelas palavras, né? Eu às vezes ficava esperando, né? Eu achava bonito, eu ficava esperando. Meu Deus, tá demorando para mandar a benção vir, rapaz. Você sabe o que é? É que às vezes você demora tanto para, né? Pra formular, entendeu como é que é? É que não interessa, às vezes a oração é longa, mas só que, na verdade, você ora 1 hora, você fez várias orações dentro de 1 hora. No começo, já não recebeu. Você quer ver uma coisa? O Daniel fez uma oração, pressuponho que aquela oração foi longa demais. Mas Deus é claro, através do anjo, ele fala, desde o primeiro momento, né? Mais ou menos isso aí, filho. Hein? Primeiro dia, né? Olha lá. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração, porque foram 21 dias, foram 21 dias orando. Quer dizer que 20 dias, foram 21 dias? Foram 21 dias. Foram 3 semanas, né? Então, 20 dias, praticamente Daniel rezou, entendeu? No primeiro já ouviu. Exatamente. Como ele não viu a resposta, ele continuou. Essa oração é uma aula de perseverança, essa passagem. Você está orando, você continua orando pelo seu marido, pelo seu filho, só que Deus já deu. Deus não é contra você continuar, porque faz parte da perseverança. Mas ele já fez, está escrito isso. Foi isso que o João disse pelo Espírito Santo. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, então sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se o Daniel tivesse conhecido o João, provavelmente ele teria orado só um dia. Você sabia? É claro, agora eles estão juntos lá. Eles devem conversar, o Daniel vai falar, rapaz, João, que pena que você veio depois, rapaz. Eu não estava aguentando mais orar, eu estava bambo já, rapaz. Eu estava em jejum. Eu estava com uma secura de comer carne, de beber vinho. Se eu te conhecesse, João. Entendeu como é que é? Sim, senhor. E o João também deve falar, Daniel, mas tem umas coisas que você fez. Eu, quando falaram que ia me matar, eu corri lá para a ilha de Patmos. É Patmos, né? Sim, senhor. Eu fui me esconder. E você não, cara, você orou com a janela aberta. Isso aí nasceu, esse negócio da janela aberta nasceu isso aí. Você orou com a janela aberta, você foi jogado na cova dos leões. Rapaz, eu tinha medo até de cachorro, e você passava a mão na juba dos leões. Rapaz, eu queria ter vivido no seu tempo.
Aí o Daniel, não, João, você, rapaz, eu estava vendo lá, você me fez entender que na primeira oração, o anjo falou isso para mim, mas ou o João pegou e como base na oração também do Daniel, né? No que o anjo falou.